Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês mais uma palestra do primeiro Congresso Nacional Online Multidisciplinar de Fisioterapia, promovido pela Universidade Estadual da Paraíba, no Departamento de Fisioterapia. É uma honra muito grande estar aqui falando com vocês sobre uma temática que é tão importante, ainda muito nova e muito cheia de tabus na sociedade em que a gente vive, e ter um espaço aberto para falar sobre isso é algo que me deixa muito alegre, né? Então, a palestra de hoje da gente tem como título Fisioterapia e Sexualidade, Novos Rumos para o Mercado de Trabalho. Acho que falar sobre o mercado de trabalho no meio desse momento tão diferente e específico que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo todo é muito importante. A gente precisa falar sobre isso, quais são as perspectivas, onde eu, como estudante de fisioterapia, posso planejar a minha vida profissional daqui para frente, o que é que muda, será que existe alguma coisa que eu possa fazer que seja diferente do lugar comum, do que todo mundo já faz? Então, talvez essa palestra seja exatamente para você, né? Eu vou me apresentar nesse momento. Eu sou a professora Isabelle Albuquerque, sou fisioterapeuta, formada aqui na Universidade Estadual da Paraíba, sou mestre e doutora em saúde materno-infantil pelo IMIP, passei pela Universidade de Southampton durante meu mestrado, onde tive a oportunidade de vivenciar um pouco da saúde materno-infantil lá na Inglaterra. Aqui vocês veem algumas universidades que eu já lecionei e hoje estou de volta na Universidade Estadual da Paraíba, sendo professora substituta do Departamento de Fisioterapia, e é uma alegria muito grande, de verdade, assim, é imensurável o que eu estou sentindo, porque estar aqui de volta a essa casa que me acolheu e que me formou é maravilhoso. Tá? Eu queria iniciar esse momento dessa conversa que a gente vai ter expressando a minha gratidão, a minha alegria por estar aqui nesse evento, por fazer parte desse evento, um evento que nasceu no meio desse momento, né? O Brasil para, o mundo para, diante de um vírus que desconhecido, que assola as vidas de tantas pessoas, e a gente precisou se movimentar, recriar-se, e estamos aqui, no momento de resiliência, né? Esse evento é um fruto da resiliência do Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, né? A gente está conseguindo sair desse marasmo enfrentado durante a pandemia, trazendo pessoas diferentes, de lugares diferentes, para compartilhar aqui com você, aluno que está na Paraíba ou em qualquer outro estado do Brasil. Eu sei que nesse momento a gente tem participantes desse evento de todo o Brasil, e isso é muito bom, eu fico muito feliz por isso. E fico muito feliz também por estar tratando aqui de um assunto que é tão sério, tão importante e que precisa tanto ser falado, mas ainda tem pouco espaço para falar sobre isso, tá? Sempre que a gente pensa em falar sobre isso, a gente se depara com inúmeros tabus, inúmeros olhares de estranhamento quando a gente fala sobre sexualidade, né? A sexualidade é um tabu porque a sexualidade, ao passar do tempo, ela foi sendo associada apenas ao sexo, à relação sexual, ao coito, né? Quando, na verdade, sexualidade ultrapassa as barreiras de uma relação sexual. A sexualidade é muito mais do que isso. A sexualidade faz com que a gente possa olhar para o universo de uma outra maneira. A gente vai entender um pouco aqui sobre sexualidade para que a gente possa, a partir de então, falar sobre as disfunções sexuais. Tá? Então, a sexualidade, gente, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos pilares da qualidade de vida. Então, para ter qualidade de vida, eu não preciso ter apenas ausência de doenças, eu não preciso ter apenas um emprego que me pague bem para que eu possa ter a minha vida financeira equilibrada. Eu preciso, sim, ter um contato social, eu preciso, sim,
ter uma vida, uma saúde sexual em dia, para me manter com qualidade de vida. É tanto que se você abre os questionários de qualidade de vida por aí, você vai ver que sempre está incluído nesse contexto questões sobre a sexualidade humana, né? Então, que a gente possa já começar nesse momento a pensar na sexualidade como algo que vai muito além da relação sexual, tá? Porque a sexualidade, ela abrange a forma como cada pessoa expressa e recebe afetos. Então, minha gente, como eu expresso meu afeto para a minha parceria, mas também como eu expresso afeto e recebo afeto e carinho das pessoas que eu amo de uma maneira geral, os meus amigos, os meus parentes, e isso compõe o contexto da sexualidade na minha vida. Tudo isso está relacionado também como é a minha autoestima, como eu me vejo, qual é a autoimagem que eu tenho, né? Como eu olho para o espelho e me reconheço naquele momento. Então, a sexualidade ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. A sexualidade ela está presente na vida do ser humano desde o seu nascimento. Inclusive, eu costumo dizer, né? A gente sempre fala sobre isso. O parto ele é um evento que é muito sexual. Primeiramente, porque na grande maioria das vezes o parto é o fim, digamos assim, de uma relação sexual. Normalmente, habitualmente, as gestações elas são provenientes de relações sexuais. E aí o parto é o fechamento disso tudo. Então, nascer é um evento sexual. A gente precisa sim entender dessa maneira para que a gente possa normalizar esses conceitos que a gente tem também sobre sexualidade. E a sexualidade ela não acaba na nossa vida. A sexualidade ela se mantém ao longo da vida da gente com diversos aspectos. A sexualidade ela está presente no adolescente, ela está presente no adulto e ela está presente também no idoso. As pessoas que chegam aos 60 anos ou mais, elas não deixam de ser indivíduos sexuais, elas continuam tendo uma sexualidade, inclusive esse é um grande tabu, né? Falar sobre sexualidade na terceira idade é algo que as pessoas não compreendem, acreditam que morre a sexualidade na hora que o indivíduo chega à terceira idade, e não é bem assim. Então, esse padrão, esse conceito, ele já precisa ser quebrado desde este momento. Eu espero que onde você esteja aí ouvindo essas palavras, que isso sirva para você também como lição, como indivíduo, muito além do que como profissional. Naturalmente, quando a gente é profissional, a gente precisa quebrar preconceitos, mas eu acho que essa é uma lição que fica para além da nossa profissão, ela fica muito próxima de você, de mim, como ser humano, tá? A sexualidade é um aspecto constituinte do ser humano. Tem relação com a capacidade de dar e receber afeto. Então, se você está com muita saudade de alguém, quando você encontra essa pessoa, você abraça bem apertado essa pessoa. Isso é uma forma de você expressar o carinho e o afeto que você tem por essa pessoa. Isso é sim sexualidade. E não tem nada a ver com desejo sexual, a gente vai ver. O desejo sexual faz parte da sexualidade, como tantos outros fatores e variáveis, tá? Também faz parte do conceito de sexualidade as questões de identidade sexual, identidade de gênero, orientação sexual. Isso é muito importante, minha gente. A gente precisa trazer à tona esses assuntos para que a gente possa quebrar os preconceitos que estão tão arraigados na nossa sociedade, minha gente. Então, eu espero plantar aí na sua cabeça uma sementinha para essa quebra de tabus que é tão importante, tá? Isso daqui é algo que eu acho muito interessante, né? Fisiologicamente, a gente é fabricado para sentir prazer, né? Primeiro, eu queria falar que existe uma diferença entre prazer e orgasmo, né? As pessoas associam como sendo uma coisa codependente. Eu só tenho uma coisa se eu tiver a outra. Algumas pessoas, inclusive, utilizam como sinônimos, né? Então,
a gente precisa falar sobre isso também. Sentir prazer é algo que faz tão parte da vida do ser humano, que não é especificamente relacionado ao orgasmo. Sentir prazer, a gente sente prazer de tantas maneiras diferentes, né? Eu não sei, imagina uma coisa que você adora comer, e você chega na sua casa e aquela comida está pronta, esperando por você. Ou, meninas, as meninas vão me entender bem nessa hora. Imagina que você está naquela TPM, com aquela vontade de comer um doce. Você vai na cozinha, prepara uma panela de brigadeiro e vai comendo. É uma sensação de prazer muito grande que a gente tem nesse momento. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente precisa entender que a sexualidade também mora nos prazeres menores que a gente pode ter na vida, né? A gente precisa, para chegar a prazer sexual, a gente precisa de ter prazer na vida. A gente tem que ter prazer de estar vivo e de acordar todos os dias. Isso é fundamental. Com relação a prazer sexual, nós fomos criados, na nossa fisiologia, na nossa constituição, nós fomos projetados, digamos assim, para sentir prazer. Infelizmente, existe uma porção de coisas que podem interferir essa possibilidade, essa capacidade de sentir prazer que nós temos, incluindo as nossas experiências, né? Então, tudo que a gente vive pode interferir, positivamente ou negativamente, na forma que a gente experimenta a nossa sexualidade. Então, infelizmente, nós temos, por exemplo, pessoas que passam por experiências de abuso sexual na infância, na vida adulta. Independente disso, o abuso sexual ele tem um impacto muito negativo sobre a nossa experiência de sexualidade, tá? A nossa criação, a forma com que a gente é criado também tem essa interferência sobre a nossa sexualidade. A gente vive em uma cultura cristã onde somos informados sobre a sexualidade de uma maneira distante e muitas vezes errada, né? Existem criações muito severas que impedem que as pessoas vivenciem com prazer a sexualidade. Existem diversos conceitos que podem ter esse impacto negativo na vida do indivíduo. E aí a gente tem, às vezes, em decorrência dessas experiências, ou da criação, ou das questões sociais que a gente está inserido, a gente pode ter um impacto negativo sobre a nossa sexualidade também. E aí eu queria questionar você nesse momento. O que é que você entende como educação sexual? Existe muito debate sobre isso, né? Educação sexual, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a educação sexual é algo importante, fundamental, que deve ser executado. Mas educação sexual não é ensinar uma criança a fazer sexo, né? Se é a palavra utilizada, a expressão utilizada é essa. Educação sexual deve ter o propósito de ensinar, desde criança, a gente reconhecer o nosso corpo, saber o que é, como expressar os nossos sentimentos e saber o momento de dizer sim, o momento de dizer não, né? Então, isso faz parte, e isso não é fácil, né? Se a gente não tem uma educação sexual adequada, a gente vai recorrer a fontes erradas para obter essas informações, né? Então, a gente precisa pensar, assim, sobre a educação sexual. E aí me vem essa pergunta: quais os primeiros conceitos que você teve sobre sexualidade na sua vida? Quais foram esses conceitos? Será que você foi ensinado? Normalmente a informação é negativa na nossa vida. Quando a gente está ali no colégio, a gente tem uma aula sobre sexualidade da seguinte maneira: a gente é informado que se a menina, né, adolescente, criança, ela engravida, ela perdeu a vida dela, vai ser terrível, vai ser um pânico. Óbvio, isso vai ser, mas vejam, percebam que a gente não pode falar apenas sobre isso, é esse o cerne da questão, tá? Mas as informações são gravidez na adolescência e infecção sexualmente transmissível.
Normalmente são esses os conceitos que são trazidos para a gente como os principais quando a gente está lá na nossa adolescência, no colégio, né? E aí a gente traz essa informação para a gente, associando sempre a sexualidade a algo muito negativo, a doenças. Aí a gente imagina, né? Normalmente nessas aulas que a gente tem, quando a gente é adolescente, a gente imagina, é mostrado para a gente as doenças sexualmente transmissíveis. E aí é gonorreia, sífilis, né, o condiloma, né, o HPV, etc. São coisas terríveis, imagens que marcam a gente, né? Então, além de tudo isso, a gente tem a associação, a informação de que perder a virgindade, se você tem uma relação sexual, você vai perder alguma coisa. Como eu vou me portar de uma forma positiva perante algo que vai ser uma perda? Né? Eu vou perder algo, como é que isso é bom? Então, gente, a gente precisa começar a rever esses conceitos que são informados para a gente. Né? Nós, como profissionais de saúde que somos, por mais que você não vá atuar nessa área, mas como profissional de saúde, nós temos o dever de orientar as pessoas sobre a saúde. Né? Acho que antes de sermos profissionais que reabilitam as vidas, nós somos profissionais que promovem a saúde. Né? E promoção à saúde é isso, é orientar, é trazer informação. Isso precisa ser passado de uma forma clara. Né? A gente precisa saber trazer essa informação de maneira que não prejudique essa pessoa ao longo da vida nas suas experiências, tá? Porque, minha gente, essas informações negativas, elas podem sim trazer um impacto muito ruim para como você pensa no assunto. Então, você vai sempre associar, se eu tiver relação sexual, eu perco alguma coisa, se eu tiver relação sexual, eu posso adoecer, se eu tiver relação sexual, eu posso engravidar, se eu tiver... Então, é tudo ruim, nada está associado a algo positivo. Então, o que é que tem de bom em ter relação sexual? Né? A gente precisa explicar desde as crianças que elas passarão por etapas na vida delas. Né? A gente não vai incentivar de maneira alguma uma criança a ter relações sexuais, porque isso daí é fora do contexto de normalidade. Mas a gente precisa ensinar de maneira com que essa criança não associe apenas a eventos negativos à sexualidade, tá? E aí a gente precisa falar sobre sexualidade, a gente também associa isso às respostas sexuais, como homens e mulheres exprimem essas respostas sexuais, ou como eles percebem essas respostas sexuais no seu corpo, tá? De antemão, o que eu posso dizer é que homens e mulheres têm respostas sexuais distintas, tá? Eu trago aqui para vocês um estudo antigo, que é o estudo clássico desse tema, que é o estudo de Masters e Johnson, lá de 1966, onde essa dupla dividiu a resposta sexual humana, de uma maneira geral, em 4 etapas. E aí, as 4 etapas são as seguintes: desejo, então, é tudo aquilo que eu penso, que eu relaciono o meu pensamento a algo que esteja associado à relação sexual, à fantasia sexual, a sexo especificamente. Tá? Então, quando eu penso, eu imagino, isso é desejo sexual. A fase seguinte é a excitação sexual, que é a forma com que meu corpo expressa, né, esse desejo no fim, né? O desejo gera excitação normalmente, né? Essa era a imagem que Masters e Johnson passava para todo mundo, era isso que eles falavam. A excitação, ela é uma resposta fisiológica, né? O sangue começa a circular pelas regiões mais erógenas do corpo do homem e da mulher, provocando coisas específicas que nos mostram que aquela pessoa está excitada, né? Na região da pelve, quando a pessoa recebe o estímulo sexual, né, pelo desejo ou pelo toque, pelo contato, a excitação no homem, a resposta primária é a ereção peniana, na mulher, a vasocongestão da região pélvica e também a ereção do clítoris, só que
a ereção clitoriana ela é muito mais difícil de se observar quando comparada à ereção do pênis, tá? E aí vem o orgasmo, que é o clímax, é o ponto alto da relação. No homem, normalmente é associado à ejaculação, na mulher, não, nem sempre. Pode existir a questão do squirting, né? E aí vem o período de resolução, o período refratário, que é onde as condições prévias à relação sexual elas são restabelecidas. E aí, observando isso, foi percebido que esse modelo é muito masculino. O homem precisa pensar para depois excitar, para depois chegar ao orgasmo, para depois voltar ao período refratário, chegar ao período refratário. Na mulher, isso não é tão linear assim, né? A mulher, ela tem uma resposta sexual distinta, muito mais cíclica, muito mais cheia de curvas pelo caminho, quando a mulher, muitas vezes, ela não precisa estar pensando em sexo, ela não precisa ter o desejo sexual imediatamente para sentir-se excitada, tá? A excitação, ela pode ocorrer a partir de estímulos, tá? Então, estímulos corporais, táteis, sensoriais, de uma maneira geral, fazem com que essa mulher complete esse ciclo de resposta sexual, mesmo não tendo passado pelo desejo no início, tá? Então, olhar dessa maneira faz com que a gente valorize, inclusive, o contato do início da relação sexual. É importante ressaltar que homens e mulheres, eles têm tempos diferentes, né? Os homens, eles precisam de muito menos sangue chegando à região pélvica para ter a ereção. Já as mulheres precisam de bem mais. Se a gente compara a média de 50 ml de sangue na pelve masculina para que haja ereção, e na mulher é necessário que chegue aproximadamente meio litro de sangue. Então, é impossível a gente comparar. E dessa maneira, a gente vai cada vez mais valorizar o toque, o carinho, a troca naquele momento inicial da relação sexual, para que a mulher tenha uma lubrificação genital adequada, que ela se sinta bem, se sinta envolvida, para que a partir daí ela possa realmente chegar ao orgasmo. Muitas mulheres, elas não chegam ao orgasmo porque elas não foram estimuladas no período de excitação de forma adequada. Então, a gente precisa perceber respostas sexuais, principalmente do casal, quando a gente vai se deparar com algo desse tipo no nosso dia a dia clínico, tá? E aí as disfunções sexuais. Grande problema que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né, dentro do nosso consultório da fisioterapia pélvica. As disfunções sexuais, gente, são formas, distúrbios ou acontecimentos que fazem com que a pessoa não experimente de uma forma positiva a relação sexual, tá? Existe um estudo aqui no Brasil, é um estudo de 2006, feito pela Carmita Ábido e colaboradores, chamado Estudo da Vida Sexual do Brasileiro, e aí foram mais de 3 mil mulheres incluídas nesse estudo, e foi observado que 51% dessas mulheres tinham alguma disfunção sexual. Gente, mais da metade das mulheres com disfunção sexual é um número muito alto, muito alto. As disfunções mais encontradas foram desejo sexual hipoativo, então, a mulher que não pensa muito, não fantasia, não imagina, não se estimula, né, de forma, no pensamento, né? Então, essa foi a disfunção mais encontrada. Depois foi a dispareunia, que é a dor na relação sexual, ou imediatamente antes ou após a relação sexual, e a disfunção do orgasmo, tá? Então, muitas mulheres sem chegar ao orgasmo. Temos números bem grandes, e talvez esse número possa ter, inclusive, crescido, tá? Mesmo falando aqui tão abertamente sobre isso, é importante mostrar que ainda tem pouco estudo sobre o tema. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver poucos estudos sobre essas temáticas, e isso é tão importante. Se a gente pensa, lembra que eu preciso ter uma vida sexual positiva, bem resolvida, para ter qualidade de vida, porque as pessoas deixam de estudar isso? Né? Onde foi que houve essa ruptura? O que é que fez essa ruptura acontecer? Né? Eu não posso nunca associar
o trabalho com a sexualidade com pornografia. Jamais. Eu não posso associar o trabalho da fisioterapia pélvica na sexualidade com nada vulgar. Isso não faz sentido, né? A gente vai falar bem sobre isso, mas eu preciso trazer e mostrar aqui a importância desse tema dentro da fisioterapia, tá? Então, essas disfunções, elas podem ter causas orgânicas, físicas, biológicas ou psicossociais, tá? Então, eu posso ter questões musculares, por exemplo, gerando uma disfunção sexual. Posso ter muitas causas emocionais gerando essas disfunções sexuais. Aqui eu trago algumas, mas a gente tem uma outra classificação de acordo com o DSM-5, tá? Mas essa daqui é muito utilizada, sendo as principais disfunções dentro do desejo sexual. A gente tem os transtornos de desejo sexual hipoativo, né? Que é essa pessoa que pensa menos ou não pensa em sexo. E a aversão sexual, que é aquilo que você quer distância, o sexo é um assunto que te traz repugnância. Existem também disfunções associadas à excitação sexual, tá? Então, problemas de lubrificação, as disfunções eréteis nos homens também estão associados aos distúrbios de excitação sexual. Distúrbios do orgasmo, tá? As pessoas que não conseguem atingir o orgasmo ou têm dores ao orgasmo. E os distúrbios de dor, a dispareunia, que eu já falei, que é a dor na relação sexual, e o vaginismo, que é uma contração muito exacerbada da musculatura da região próxima ali da vagina à penetração, né? Então, ou durante a relação sexual, o coito, né? Ou até mesmo quando a mulher vai fazer um exame ginecológico, e aí o médico vai usar o espéculo, não consegue, porque essa musculatura ela fica travada de verdade. Aqui eu falo agora sobre algumas fases ou alguns grupos de pessoas onde as disfunções sexuais elas podem aparecer e que precisam do nosso cuidado. E por que eu falo isso? Porque a gente precisa entender que nós temos público-alvo para trabalhar como fisioterapeutas nessa área. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar a você. A gente tem, por exemplo, disfunções que acometem as mulheres no ciclo gravídico puerperal, na gestação e no pós-parto. Eu me atrevo a dizer, não tem dados científicos sobre isso, mas eu posso falar que é mais comum ainda durante o período do puerpério as disfunções sexuais, tá? No momento da gestação, essas disfunções elas podem acontecer porque nós temos uma situação distinta na vida daquela dupla, daquele casal, que tem medo de machucar a criança, isso existe, tá? As pessoas têm medo disso, mas já de antemão digo que não vai machucar ninguém. A gente precisa também dizer que é seguro ter relação sexual durante a gestação, óbvio que precisa ser respeitado. Se a mulher tem uma gestação de alto risco, ou que tem algum risco de abortamento, então isso precisa ser orientado, e aí o obstetra que está acompanhando essa mulher vai liberar ou não para a relação sexual, tá? Mas o puerpério ele é um momento muito específico, onde os hormônios eles estão em queda, principalmente o estrógeno está muito em queda. Existe um hormônio que está em altíssima, que é o hormônio que produz o leite, né? A prolactina é um hormônio antagonista, digamos assim, do estrogênio. Então, quanto mais produção de leite eu tenho, menos desejo sexual. Então, o desejo sexual hipoativo ele é muito presente no puerpério. Então, a gente precisa mostrar isso às mulheres. Elas vão ter também uma espécie de ressecamento genital muito comum nesse período de pós-parto, tá? E aí não é só lubrificante que vai resolver essa questão, né? Uma boa avaliação, com orientações adequadas, facilitarão essa mulher vivenciar de uma maneira positiva a retomada da vida sexual dela, tá? A comunidade LGBT+, tá? Também é uma grande população que precisa da nossa atenção. A gente tem disfunções específicas, por exemplo, nas transexuais, né? Mulheres trans que fazem a cirurgia de redesignação sexual, muitas vezes elas podem apresentar disfunções sexuais.
precisam do cuidado do fisioterapeuta para melhorar as condições pélvicas dessa mulher e aí proporcionar uma vivência mais satisfatória. Existem outras disfunções que podem acometer também, inclusive a gente estava realizando agora uma pesquisa sobre esse tema, né? Quem tiver aí, que for da população LGBTQIA+, que quiser participar, vai no link que está na minha biografia do Instagram, participa lá. A gente está fazendo um levantamento dessas disfunções para que fique mais claro para os profissionais que estão atuando nessa área, para que eles possam cuidar melhor, acolher melhor, né? A gente precisa aprender a acolher os nossos pacientes, independente de quem é, de quantos anos tem, de que população essa pessoa faz parte, a gente precisa aprender a acolher, né? O consultório do fisioterapeuta precisa ser um lugar de acolhimento para todos eles. Pacientes com câncer também são pacientes que têm uma chance de desenvolver disfunções sexuais que precisam do cuidado do fisioterapeuta, né? O diagnóstico do câncer por si só, ele é um diagnóstico muito grave, que traz um impacto ruim para a vida da pessoa, e aí as consequências dos tratamentos, né? A gente tem aí na mastectomia, a retirada da mama, que é um símbolo do feminino, faz com que a mulher ela se sinta meio retraída quando a gente fala em sexualidade. O homem que passa pela cirurgia da próstata, da retirada da próstata, pode apresentar disfunção erétil, e aí também é um problema para a vida desse homem. Então, a gente tem N motivos para olhar bem para esse grupo de pacientes também e compreender que essas pessoas, elas têm direito a viver uma sexualidade normal, ter experiências muito positivas na sua vida sexual. Os pacientes cadeirantes também podem experimentar sexualidade, inclusive a gente teve um mini curso falando sobre isso. Eu acho maravilhoso falar sobre esse tema, porque às vezes a gente olha com um olhar de pena para o cadeirante, quando essa pessoa é uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma vida inteira pela frente, que pode estar onde ela quiser, experimentar o que ela quiser, né? Precisamos trazer empoderamento também para esses pacientes, para que eles possam ter uma vida boa e de uma qualidade de vida também, né? Então, os pacientes cadeirantes também são outro nicho de mercado para a gente. Os pacientes idosos também, eles precisam saber que a sexualidade está presente na terceira idade, e essa sexualidade ela pode ser vivenciada de uma forma positiva, né? Quem diz que a sexualidade morre aos 60 anos de idade? Esse indivíduo que passa dessa idade, ele pode sim ter experiências muito positivas. Mas não é só isso, gente. Pessoas jovens, pessoas que não têm nenhuma comorbidade, elas podem ter disfunções sexuais. Então, só olhando dessa maneira, a gente já vê que a gente tem muita gente precisando de um bom fisioterapeuta especializado, que se debruça sobre o assunto, para que possa dividir esse problema e ter uma experiência mais positiva depois do tratamento, tá? Por quê? Porque todas as pessoas precisam experimentar uma sexualidade saudável, entender que demonstrar afeto e carinho, e entender também que pode ter uma vida sexual favorável, faz parte ou é direito de todas as pessoas. E aí, gente, quando eu penso na nossa profissão, né, a fisioterapia e a sexualidade especificamente, onde a gente pode atuar? Né, a gente pode atuar em diversos lugares. A gente pode atuar no nosso consultório, né, existem muitos serviços de fisioterapia por aí que podem ser incluídos esse serviço da fisioterapia nessas disfunções sexuais. E isso, o que eu vejo é um setor muito promissor, um setor que as pessoas começam a conhecer, começam a ter a possibilidade de se abrir, de dividir um problema, uma disfunção, receber um tratamento e ter uma melhora. E aí, essa atuação, ela pode ser feita em domicílio, pode ser feita na sua clínica, no seu consultório, em qualquer lugar que você esteja. Tá? E como eu me preparo, Isabelle, para ser um bom fisioterapeuta que atua na sexualidade? Gente, a minha dica, eu acho que é a dica de todo mundo, é estudar sem cessar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente
percebe que a gente precisa continuar estudando. Então, a preparação profissional, ela deve ser contínua, ela não deve acabar nunca, né? Porque a gente precisa se qualificar e não deixar com que o tempo nos torne profissionais ultrapassados, tá? Então, essa preparação ela é muito importante e a gente tem especializações, a gente tem muitos cursos de extensão, muitos cursos de formação que são oferecidos, né, e que a gente pode fazer para trazer o melhor para o nosso paciente. A gente precisa sempre pensar nisso. O valor que a gente vai cobrar também depende disso tudo. Quão preparado você é para você cobrar o seu preço na consulta, né? O que é que você passou até chegar aqui? Né? Isso aí vale a pena você colocar na ponta do lápis. Uma dica muito importante que eu dou aqui, eu sempre digo assim, olha, tire um print disso daqui, bote no seu Instagram, me marque, se você for postar. Isso é uma coisa muito importante. A fisioterapia, ela não deve ser vulgarizada. Infelizmente, a gente vê aí uma vulgarização muito triste. Eu até posso utilizar essa expressão. É muito triste perceber pessoas vulgarizando o trabalho do fisioterapeuta, um trabalho tão importante, um trabalho tão fundamental, não deve ser vulgarizado dessa maneira. A gente precisa expressar o nosso trabalho e a nossa importância de uma forma muito positiva, de uma forma muito real, né? Uma forma que nos valorize, não que nos vulgarize. Existe uma diferença bem grande nisso, tá? Então, associada a isso, eu digo que, infelizmente, a gente já sofre alguns efeitos da vulgarização, porque, infelizmente, tá, e as redes sociais estão abertas, você pode postar o que você quiser, e aí muita gente acaba vulgarizando a nossa área, né? E acaba que as pessoas associam de forma pejorativa a fisioterapia à pornografia, quando na verdade isso não tem nenhuma relação, tá? Então, inclusive, a pornografia é algo que traz muito prejuízo para a saúde sexual, mas isso daí é um outro assunto que a gente pode comentar em outro dia, porque senão vai render outra palestra, tá? Mas a gente precisa usar as mídias sociais ao nosso favor. Valorizar o nosso trabalho, utilizar a mídia social para levar informação sobre a importância da nossa profissão. Então, você tem um instrumento valiosíssimo nas suas mãos, o seu celular, com as suas redes sociais. Eles podem, nesse momento que você posta alguma coisa na sua rede social, você pode despertar em alguém a noção de que essa pessoa pode ser ajudada pela fisioterapia. Então, nada melhor do que isso, né? Quebrar tabus é importante, é fundamental nessa área, mas quebrar tabu e vulgarizar são duas coisas diferentes, tá? Então, use a mídia social ao seu favor, certo? Eu peço muito isso, para que a gente não seja também inimigo do nosso paciente em potencial, tá? E aí, para finalizar, eu trago esse pensamento, né, que o conhecimento é a chave que abre quase todas as portas, né? Então, use o conhecimento com discernimento, né? Saiba como aplicar os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida de estudante e ao longo da sua vida profissional para fazer o melhor pelas pessoas, para trazer qualidade de vida de verdade para as pessoas, para melhorar o olhar que a pessoa tem sobre si mesmo e sobre as suas experiências. Eu acho que trabalhar com sexualidade é muito, muito, muito interessante, porque a gente fala sobre coisas muito interiores, né? E melhorar o olhar da pessoa sobre esse assunto é algo que traz uma recompensa muito grande para nós como profissionais. Então, assim, eu espero de verdade que essa conversa que a gente está tendo aqui sirva para te deixar alerta sobre esse tema, sirva para te fazer pensar sobre isso. Será que é isso que eu quero fazer? E se eu quero fazer isso, eu quero fazer da melhor forma possível. Então, você pode começar hoje, onde você está, a fazer o melhor pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu queria agradecer a vocês,
tá aqui, esse daqui é o meu Instagram. Você pode falar comigo lá. Eu tenho o maior prazer do mundo de tirar as suas dúvidas, certo? Então, pode falar comigo pelo direct. Vou ter muita alegria de responder, se eu souber responder a você, tá? Se eu não souber, eu vou atrás de procurar uma resposta para você. Espero que essa conversa tenha sido útil, né? Que te faça pensar de uma forma positiva sobre a atuação do fisioterapeuta em uma área tão nova dentro do contexto da nossa profissão, mas tão importante. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado. Para mim foi muito, muito bom estar aqui conversando com vocês e falando sobre essa temática. Espero que vocês estejam bem onde vocês estiverem. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante esse evento, que é um evento de qualidade, que foi muito bem elaborado para cada um de vocês que está assistindo nesse momento. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Um grande abraço e boa tarde.